No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, eu quero te louvar pela tua palavra que temos aqui diante de nós, Senhor. Quero pedir em nome de Jesus a unção e a direção do teu Espírito Santo, para que possamos ministrá-la com tua graça, com tua sabedoria. Peço-te, ó Deus, que tu nos cerques nesta noite com os teus anjos guerreiros, que o Senhor envie, ó Deus, ó Senhor, estes anjos para estar pelejando por nós. Queremos que cada pensamento seja levado à obediência de Cristo Jesus, e queremos nos entregar totalmente em tuas mãos, queremos nos derramar diante do Senhor. Fala conosco, opera de uma forma especial, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado também. O presbítero Fábio trouxe uma palavra de Deus sobre a família, curando as famílias. E em se tratando de família, nós estamos com o nosso curso Aliançados para Sempre caminhando muito bem. Deus tem abençoado muito, e eu quero aproveitar e incentivar você a participar. Você que ainda não fez, você verá como é bom, como é importante esse curso para a sua vida como casal. Glória a Deus. Hoje, nesta noite, eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus na transformação do caos existencial. É interessante que Gênesis, esse livro que nós temos diante de nós, ele é o livro dos começos, o livro dos princípios, ele é o livro das origens. E é interessante a gente ver que nos seus 3 primeiros capítulos nós encontramos em embrião todos os assuntos da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, por exemplo, é uma síntese, é um resumo da criação de Deus, e é uma declaração enfática de que tudo quanto existe aqui na terra não é obra do acaso, mas existe um Criador. A partir de Gênesis capítulo 1 e versículo 2, nós vamos ver como a criação se processou, como Deus agiu para criar todas as coisas. Nós lemos no versículo 2 a seguinte palavra, a seguinte afirmação: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a gente olha para estes 2 versículos que temos diante de nós, a gente vai perceber que existem várias teorias sobre estes 2 versículos. E a minha intenção hoje, obviamente, não é me deter nas teorias. Então eu gostaria de rapidamente apresentar pelo menos 3 teorias principais que se apresentam sobre Gênesis 1 e 2. A primeira teoria é chamada pelos teólogos de teoria do hiato, onde eles afirmam que existe um período muito grande de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis.
eles afirmam que quando o versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, a gente não pode precisar quando aconteceu este princípio. E eles afirmam que ali Deus realizou a sua obra criadora. E no versículo 2 vai mostrar esse ato, esse vácuo, essa separação de tempo, quando a Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. Os defensores desta teoria vão dizer que no original hebraico diz que a terra se tornou informe e vazia, negra, tétrica, terrível, tenebrosa, um buraco negro. E aí, a partir do versículo 2, eles vão falar que Deus começou a recriar todas as coisas. Os defensores dessa teoria diz que o capítulo 1 e o versículo 1 de Gênesis é aquela era onde Deus tinha criado os dinossauros e tantos outros animais que nós não conhecemos porque foi destruído. Alguma coisa aconteceu para que danificasse a criação original de Deus. Segundo essa teoria, eles vão afirmar que foi a queda de Satanás. Quando Satanás foi expulso do céu à terra, a Bíblia diz que ao cair, ele danificou a criação original de Deus, e daí surgiu a teoria do hiato. A segunda teoria que nós vamos encontrar é a teoria de uma criação prévia, sem forma e vazia. Segundo esta interpretação, os termos hebraico tohu, que quer dizer sem forma, e bohu, que quer dizer vazia, em Gênesis 1:2, descreve o estado sem forma e sem conteúdo da terra. O texto se refere a um estado anterior à criação mencionada na Bíblia. E a terceira teoria é a teoria de um estado inicial, sem forma e vazio. Então nós vamos explicar muito rapidamente essa última teoria, para que a partir dela a gente possa desenvolver a nossa proposta de pregação. Essa teoria diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele criou a terra. Só que essa terra criada ainda estava sem forma, ainda estava desorganizada, ainda era vazia, a ideia era de um caos mesmo. Deus lançou rapidamente os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra foi criada exatamente dessa forma, desorganizada. Aí a Bíblia nos diz que Deus começou a dar forma àquilo que Ele criou. Ele foi criando o ambiente apropriado para a criação dos animais silvestres, dos animais marinhos, das aves dos céus. Ele foi criando a fauna e a flora, até que Ele criou o homem. Agora veja bem a ideia como é interessante. Realmente o sentido da palavra é um caos. Havia realmente uma visão feia, mas eis que em meio à feiura surge a beleza. Porque o versículo 2 nos diz que apesar da terra está sem forma e vazia, surge uma cena maravilhosa, o Espírito de Deus pairando, se movendo sobre a face das águas. Ali estava o Espírito de Deus criando, gerando e trazendo a vida, trazendo a existência
todas as coisas pelo poder criador da palavra de Deus. Amém, gente? Essa é a primeira coisa que eu quero considerar, essas três teorias, e nós somos simpáticos à última teoria. Então, a segunda coisa que eu quero considerar com vocês nesta noite é o caos da terra, que é apresentado no versículo 2, e a visão de Deus. A visão de Deus é diferente da visão do caos. A grande verdade é que existe a realidade visível da terra. A Bíblia diz enfaticamente que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia nos afirma ainda que havia trevas sobre a face do abismo. Em outras palavras, havia um caos, só trevas, desordem, feiura. Existe um escritor norte-americano, o canadense, melhor dizendo, chamado Jordan Peterson. Ele escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos. E ali ele diz que o caos é o domínio da ignorância, é um território inexplorado. Ele vai dizer que o caos são situações constrangedoras, são situações de desordem, de feiura, são situações difíceis nas quais muitas vezes nós vivemos ou pelas quais nós passamos. Mas é interessante aqui que nesse texto deixa muito claro que Deus projeta transformar o caos. Por que é que Deus projeta transformar o caos? Porque Ele é um Deus de planos e porque Ele é um Deus de propósito, e tudo quanto Ele faz obedece a um projeto, a um princípio bem delineado. A Bíblia nos diz claramente que a terra era um caos, mas Ele introduz nesse caos, Ele introduz no vazio, Ele introduz nas trevas aquilo que Ele projetou em seu próprio coração. Deus tem capacidade, Deus tem habilidade, Deus tem poder e vontade de transformar o caos e fazer com que este se ajuste ao que Ele projetou. É assim, meus queridos, que começa a obra da criação, com uma visão agasalhada no coração de Deus. E dentro desta visão está incluído este universo, mas inclui também o homem, um ser criado à sua imagem e semelhança, dentro de quem Ele vai colocar um pouco de si mesmo. Porque a Bíblia diz, em primeiro lugar, que Deus criou Adão do pó da terra. E o Adão não tinha vida. Ele era como um boneco, criado realmente do barro, Adamá, que quer dizer pó. Aí Deus vai e tira um pouco de si, como? Soprando nas narinas de Adão. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Essa é a visão de Deus, de transformar o caos. Mas a terceira coisa que eu quero considerar nesta noite, quais são os princípios de Deus para transformar o caos. E aqui eu pego algumas informações de alguns escritores, dentre eles
da pastora Valnice, de grandes homens de Deus que escrevem sobre o poder da palavra, e algumas coisas que eu transcrevo aqui estão disponíveis também na internet para que os irmãos possam se aprofundar. Obviamente que com as minhas colocações, com alterações bíblicas e de pensamentos, eu quero apresentar alguns princípios que Deus nos mostra para a transformação do caos. O primeiro princípio é que da união entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, a vida é gerada. Quando a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a gente vai ver lá na frente um pouco, que nos dá uma ideia de um ser que está chocando, gerando, incubando e dando vida ao universo. A Bíblia nos diz no Salmo 104 e no versículo 30, quando envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Meus irmãos queridos, toda a palavra de Deus falada, que é tomada pelo Espírito Santo, essa palavra se materializa e ela é geradora de vida. Por isso eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, aos irmãos que aqui estão e a você que está nos acompanhando, que sua vida, sua existência pode estar em um momento de caos, cheia de trevas, mas quando Deus envia uma palavra e o Espírito cobre esta palavra em seu coração, a vida que está na palavra germina e o seu caos é transformado. Aleluia! Meus irmãos, o Espírito Santo se move e a luz nasce dentro de você, a escuridão desaparece. Por isso, é muito importante ouvir, é muito importante meditar, e é muito importante receber a palavra de Deus no coração, pois é aí, neste coração convertido a Cristo, que o Espírito Santo habita. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Então saiba que toda a palavra de Deus que você recebe em seu coração, no encontro com o Espírito Santo, essa palavra cria vida. A gente tem duas palavras no grego para entender como é que o Espírito Santo cria vida quando uma palavra é lançada em nosso coração. A primeira palavra é chamada de logos. Logos é um conhecimento geral das Escrituras Sagradas. Você lê a Bíblia aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você tem um conhecimento pela palavra de Deus e pela sua fé na palavra, que os céus foram criados através de um ser que nós chamamos de Deus, que significa poder absoluto. Isso é um conhecimento geral da palavra de Deus. Agora, existe uma outra palavra no grego que é chamada rema. Essa palavra rema fala de uma palavra específica de Deus que é direcionada especificamente ao meu coração. Quando essa palavra entra dentro de mim,
ela é como que se as letras da Bíblia, para que você possa entender melhor, porque foi essa uma experiência que eu tive uma vez com Deus, quando eu estava profundamente angustiado, ajoelhei, dobrei os meus joelhos na presença de Deus e em lágrimas diante do Senhor. Eu estava orando, pedindo uma resposta de Deus, e Deus me conduziu a um texto, um salmo das Escrituras, e aquele salmo se tornou tão real para mim, se tornou tão importante para mim. As palavras foram penetrando dentro do meu coração, e a impressão que eu tinha é que as letras da Bíblia saltavam da própria Escritura e penetravam dentro de mim, e o Espírito Santo incubou essa palavra em meu coração. A vida de Deus foi gerada. Eu disse: eu tomo posse. O problema naquela hora foi resolvido, em nome de Jesus. Isso é rema. Para ficar mais claro, está aqui o presbítero Helder com óculos, e eu estou vendo o presbítero Cícero Irã também de óculos. Nós estamos num culto em qualquer dia da semana, porque Deus faz maravilhas qualquer dia. E aí de repente, o presbítero Helder sente muito forte em seu coração que deve pegar o óculos e jogar fora. E ele tem muita dificuldade de ver as coisas. Mas ele lança o óculos fora e não sente mais nenhuma necessidade dele. E aí o Cícero Irã disse: olha, o irmão Helder jogou o óculos fora, eu vou jogar também. E aí ele jogou o óculos fora, mas não recebeu o mesmo comando. O presbítero Helder vai ficar sem precisar de óculos, e o presbítero Cícero Irã vai precisar fazer um outro óculos. Essa é a diferença de logos e rema. Então, quando a palavra é plantada pelo Espírito Santo, ela vai liberar uma palavra de redenção, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, de vitória, de paz, de alegria e de unção. Se você agasalha esta palavra e permite que o Espírito Santo haja, você verá que da união desta palavra e do Espírito Santo nascerá em sua vida aquilo que já foi plantado no novo nascimento: redenção, libertação, cura, prosperidade, vitória, paz, alegria, unção, etc. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é que palavras são sementes. A Bíblia nos mostra nesse texto aqui que Deus Pai fala e libera a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, encontramos 11 vezes a expressão disse Deus. Quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, gente? Meus queridos irmãos, a palavra que representa aquilo a ser gerado é a semente. Toda a palavra é uma semente. Diga: palavras são sementes. João identifica a palavra com Jesus, quando ele diz: no princípio era o verbo. Essa palavra verbo é a mesma coisa que logos ou palavra. E o verbo, que é a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada
do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Terceiro princípio que a gente aprende é que o Espírito de Deus manifesta a vida que está na palavra. Porque o Espírito Santo é o autor da vida. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o que diz o versículo 2 de Gênesis 1. Ou seja, neste versículo está uma bela figura. É semelhante, segundo alguns estudiosos, a uma galinha que choca os ovos. Então, tomando esta figura, nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, o caos da terra é a realidade da matéria. Segundo, Deus lança uma semente de transformação em forma de palavra. Ele diz: haja luz, ervas, luminares, animais. Cada palavra é uma semente, é como se fosse o ovo sendo plantado no caos da terra. Jesus mesmo declarou que a semente é a palavra de Deus lá na parábola do semeador. O Espírito vem e se move, como diz os eruditos, chocando, gerando, dando vida à palavra no caos. Em outras palavras, ele vem e incuba a palavra de Deus. E aí qual o resultado? É que da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. Isso é uma coisa extraordinária. Imagine aí comigo, de repente, a terra toda disforme, uma negridão total. E Deus diz: haja luz. E de repente tudo se ilumina. O Espírito vai, pega essa palavra que é a semente e fertiliza a palavra, e a luz aparece. Imagina Deus fazendo separação entre águas e águas, o rebuliço, o movimento, as cachoeiras, água doce, água salgada. O Espírito de Deus se movendo e a vida sendo gerada. Isso é uma coisa extraordinária. O que é que eu quero dizer nesta noite? É que o caos na sua vida pode ser mudado. As dificuldades da sua vida podem ser superadas. As perdas podem ser recompensadas. A crise conjugal, financeira, emocional, psíquica, espiritual pode ser transformado se você der lugar ao Espírito Santo. Se você der lugar no Espírito de Deus, você vai ver que o caos na sua saúde será eliminado, o caos no casamento desaparecerá, o caos na criação dos filhos, o caos financeiro. O Espírito Santo pode e quer mudar a sua situação em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Nós vemos aqui, meus queridos, que na criação, cada coisa foi indo para o seu lugar, de acordo com a voz de Deus. A voz, a palavra do Espírito pode mudar situações em nossa vida e em nossa família. Quarto princípio que nós aprendemos aqui, é que cada semente produz de acordo com a sua espécie. Veja bem que no capítulo 1 de Gênesis, encontramos várias vezes a expressão segundo a sua espécie. Você vai encontrar em Gênesis 1, 12, 21, 24, 25. Isto nos leva a mais este princípio, de que a reprodução da semente
é de acordo com a sua espécie. Por exemplo, a semente de um gato gera outro gato. A semente de laranja faz nascer uma laranjeira. E a semente de um pecador gerará outro pecador. Meus queridos, se cada semente reproduz-se de acordo com a sua espécie, e se palavras são sementes, eu devo escolher as espécies que quero ver reproduzidas. E isso é muito sério. Tem muita gente que não tem levado a sério esse princípio. As palavras que saem da nossa boca, elas podem construir ou elas podem derrubar. Elas podem abençoar ou elas podem amaldiçoar. Hoje pela manhã, depois que o presbítero Fábio terminou de pregar, eu estava falando que o livro de Malaquias nos mostra pelo menos 4 maldições. E dentre as 4 maldições está a maldição da família vivendo em pé de guerra. E aí eu disse que tem muita gente que não acredita em maldição, porque a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E é verdade, presta atenção que a palavra diz da maldição da lei. Mas eu quero que a gente entenda que existe maldição diária, que são atitudes que contrariam a palavra de Deus, que é maldição, é o mal que vem sobre mim por causa de escolhas erradas que eu faço em minha vida. E aí eu fico culpando Deus, culpando o Espírito Santo, culpando muitas vezes a vida, sem entender, achando que Deus não nos ama mais, quando são resultados das minhas escolhas. É importante eu entender que Deus não nos criou como robôs. Deus nos criou livre, com vontade de fazer escolhas e de tomar decisões. Os irmãos estão entendendo? No que diz respeito à salvação, Deus já preparou tudo para mim. Ele já me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Agora eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu preciso compreender alguns princípios da palavra de Deus. É certo que eu vou morrer? É certo que eu vou um dia partir para a eternidade, que eu vou envelhecer? É certo que eu vou sofrer perdas? Porque a gente está nessa vida habitando num corpo que vai realmente envelhecer, que vai morrer. Mas isso, por causa disso, eu vou ter que estar me amaldiçoando, eu vou ter que estar amaldiçoando a minha família, amaldiçoando o meu salário, falando mal da vida, reclamando da vida. Ao invés de eu murmurar, eu devo cantar um hino de louvor ao meu Deus, porque Jesus quer me dar vida santa, qual noiva levar-me para o céu. É isso que a gente precisa compreender, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus para sempre. Palavras são sementes. Pare de reclamar do seu salário. Antes de reclamar do seu salário, se avalie: eu estou sendo fiel ao meu Deus naquilo que Ele estabeleceu, naquilo que Ele determinou. Pare de só olhar o lado negativo da vida, tanto da sua vida como da vida das pessoas. Tem gente que não vai gostar de você gratuitamente. Tem gente que vai olhar para a tua cara e não vai gostar de você. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim. Mas eu posso orar por essa pessoa e abençoá-la quando ela me amaldiçoar. Tem gente que só consegue ver o lado ruim da vida. Tem gente que só sabe falar mal da liderança, só sabe falar mal da igreja, só sabe falar mal da... Imagina você começar um estudo bíblico falando mal da igreja e das pessoas. Como é que você vai ganhar as pessoas para Jesus? Porque a igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela vai ser formada do divino e do humano. Na parte divina, que é a cabeça, não existe defeito algum, mas na parte humana, que é o corpo, você vai encontrar defeito para tudo quanto é lado.
Ao invés de você criticar alguém que está tentando fazer a obra de Deus, ajude essa pessoa. Se você não compreende muitas vezes a forma como aquela pessoa está fazendo o trabalho, ore pedindo a Deus discernimento e diga: Senhor, orienta essa pessoa para que ela possa fazer o teu trabalho de acordo com a tua palavra. Esse é o caminho. Então, meus queridos irmãos, às vezes a gente atrai coisas tão ruins para a nossa vida, porque nós só liberamos palavras de cunho negativo. Vamos começar a abençoar a vida da nossa família. Você tem um filho rebelde, uma filha rebelde, mude a situação, mude o foco, mude a visão. Diga: o meu filho é uma bênção de Deus. A minha filha, ela é um testemunho vivo do poder de Deus. A minha filha é um milagre de Deus. O meu marido, bêbado, embriagado, moribundo, ele é bênção de Deus, ele é promessa de Deus, e Deus está transformando a vida dele em nome de Jesus. Por mais difícil que isso seja para você dizer, você tem que agir em fé, e o Espírito Santo vai pegar essa palavra como semente e vai gerar o poder transformador na vida dele, dela, deles, na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus, em nome de Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se mudarmos a espécie da semente, mudaremos a espécie da colheita. Tudo está aqui na palavra, que deve ser enxertada aqui e que deve descer para cá. Porque o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. E aqui onde nós acumulamos tantas coisas, é aqui onde nós acumulamos tantas coisas que não vêm de Deus, tantas coisas que a Bíblia vai chamar de argumentos, de conceitos, de filosofias, que são contrários à palavra de Deus, que é contrário à vontade de Deus. A dúvida está onde? Tem muita gente que está duvidando do poder de Deus. Vocês já perceberam que nós, ao longo do tempo, estamos perdendo o hábito, muitas vezes, como igreja, de dar glória a Deus e dar aleluia e tal. Estamos transformando. Tudo bem que Deus se manifesta de várias formas através da adoração, mas porque nós estamos engessando aquilo que um dia o Espírito Santo desengessou. Tem muita gente que não pode ver uma manifestação de Deus de uma forma diferente na vida de outra pessoa, que já começa a olhar assim de lado: será que é Deus mesmo e tal? Tudo está aqui. A nossa mente muitas vezes se torna a nossa inimiga. Por isso que Paulo vai dizer que quando você ora em línguas, a sua mente não entende, fica sem fruto, mas você está sendo edificado, você está crescendo espiritualmente. Tem muita gente que acha que para falar em línguas, por exemplo, precisa primeiro sentir um tremor da cabeça ao pé, arrepio para tudo quanto é lugar, ter alguns tremelique para orar em línguas. O dom de línguas Deus colocou em você, que você pode usar na oração privada. Você pode passar o dia todinho orando em língua sem sentir absolutamente nada, porque não tem nada a ver com emoção. Vai ter momento que o Espírito de Deus pode te fazer chorar, sorrir, dançar, sapatear, pular. Ele pode fazer tudo isso, mas na oração privada, os grandes homens de Deus da história diz que 70% das suas orações privadas são feitas em línguas desconhecidas. Exatamente, mesmo que a sua mente não compreendam, eles estão recarregando as suas energias espirituais e lançando sementes de fé.
É nesse momento que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mude a semente, e aí você vai mudar a espécie da sua colheita. Quinto princípio: a terra não escolhe o que produz, ela produz de acordo com o que nela é lançado, não é verdade? Ela não vai escolher aquilo que produz. Se você lança milho, vai colher milho. Se você planta feijão, vai colher feijão. Se planta arroz, vai colher feijão, vai colher arroz. Se você lança na terra sementes de arroz, de milho, é exatamente o que ela vai produzir. Assim também, o que sua vida produz depende do que nela é semeado. O que é que você está semeando no dia a dia? Mágoa, amargura, rancor, raiva, sentimento, ressentimento, sentimento de culpa, revolta. Imagina você, uma mulher que foi ferida, que foi machucada em relação ao casamento, e ela fica remoendo isso. E aí ela tem uma filha, e ela vai transferindo sem perceber para a sua filha essa semente de decepção. Algumas chegam até a dizer: minha filha, nenhum homem presta, não confie neles. Aí a menina, cheia de sonhos, querendo casar, já entra no casamento decepcionada, achando que nenhum homem vai prestar. E aí isso vai se perpetuando e se torna uma maldição na família. E a Bíblia diz que a maldição na família é interessante. Sabe como é que é quebrada a maldição na família? Não é quebrado com jejum e oração, não. Jejum e oração são sempre importantes, entende o que eu estou dizendo? Mas a Bíblia diz que a maldição da família é quebrada pela conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Que coisa, né, irmãos? Então veja bem, a terra não vai escolher o que produz. Então comece a lançar sobre a terra do coração dos seus filhos semente de bênção, semente de paz, semente de prosperidade. Diga para seus familiares, para os seus filhos, que o casamento é abençoado por Deus. Quando a gente busca dentro do projeto de Deus, vai ter bênção do Senhor. Vai ter situações difíceis, o diabo pode entrar, pode, se alguém der brecha. Um casamento pode se acabar, pode, se foi dado brecha. Mas é por isso que a instituição divina deve ser desacreditada? Não. Às vezes, mesmo dentro da igreja, se eu não tiver cuidado, eu posso fazer escolhas erradas. Então, meus queridos, se você liberar a palavra de Deus, haverá manifestação do que procede da boca de Deus. Por isso que a Bíblia diz: Senhor, eu te peço que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis diante de ti. Então, é preciso a gente ter cuidado para não conversar com pessoas que têm veneno de serpente. Infelizmente, você vai encontrar pessoas. Olha, como é claro que a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado para que não nasça nenhuma raiz de amargura em nosso coração, que desabrochando venha contaminar a muitos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu confesso para os irmãos que até hoje eu tenho dificuldade de lidar com crentes que para ele chamar palavrão hoje é uma coisa normal. Viver falando mal dos outros é uma coisa normal. Se tem uma coisa que eu abomino, e tenho aprendido isso cada dia mais ao longo dos anos, se falar mal da vida alheia, se fazer comparações. Às vezes eu percebo que tem gente que fica falando mal do outro, querendo se promover diante de outras pessoas. Para isso, ele precisa depreciar alguém, para poder se destacar diante de outra pessoa,
que ele deseja ser beneficiado. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Eu sempre digo na minha casa, todos os dias, e a minha esposa é testemunha disso: gente, aquilo que a gente fizer aqui dentro de casa, a gente tem que fazer como sendo um culto para Deus. Eu chego muitas vezes do culto da manhã, cansado, principalmente durante a semana, porque durante a semana são todos os dias intensos de trabalhos, e eu vou para a cozinha ajudar a minha esposa a fazer o almoço, a lavar louça e a fazer as coisas para que a gente tenha na hora certa almoço e tempo de meditar para vir para o culto da tarde. Eu digo, a gente deve fazer isso aqui cantando louvores a Deus. Cada prato que a gente lava é um culto que a gente está rendendo a Deus. Cada momento de feijão e arroz no fogo, com uma mistura, é momento de agradecer a Deus, que é Jeová Jiré, que nos dá uma provisão diária e um suprimento contínuo. Então, são sementes que nós vamos liberando, que vai abençoando. Ao invés de eu criticar, de eu reclamar da vida, eu devo celebrar a vida que Deus me deu, e a saúde e a disposição que Ele tem me dado para viver. Então, até o último fôlego da minha vida, eu quero viver para o louvor daquele que está assentado no trono do universo. Aleluia. E por último, sexto princípio: Deus não se detém falando o problema, Deus fala a solução. Amém, gente? Deus olha para as trevas que estava ali no versículo 2, e a Bíblia diz, presbítero Dedé, que ele planta uma semente. Ele diz: haja luz, e houve luz. Isso é uma coisa extraordinária. Enfim, Deus é poderoso para transformar qualquer vida de caos e introduzir nela a beleza do caráter de Cristo e a sua maravilhosa luz. Deus é o estado de calamidade em que o homem se encontra, mas projeta sobre ele uma outra visão. Ele projeta sobre aquele homem em estado de calamidade a visão de um filho redimido, liberto. Ele envia uma palavra específica na área em que precisa ser mudada. Exemplos: a pessoa está perdida, ele envia uma palavra de salvação. A família está quebrada, ele envia uma palavra de restauração familiar. A pessoa está enferma emocionalmente, com o coração quebrado, ele envia cura emocional e física. A pessoa está na solidão, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não há para Deus situação que não possa ser mudada. Quando a palavra de Deus chega, há uma transformação, e as circunstâncias se ajustam àquilo que sua palavra está dizendo. Basta você crer, receber e praticar, em nome de Jesus. Conclusão: a palavra e o Espírito têm poder para transformar o caos. Repito, para transformar a negritude, a malignitude de nossa vida. Na visão que Deus tem para mim e que tem para você, Ele tem um projeto de bênção. Ele transforma a sua vida com uma só palavra. É como disse aquele homem centurião: envia uma só palavra e o meu criado será curado. Quando ele chega para você e diz paz, a paz já está entrando em sua vida, em seu lar. Quando ele diz sarado, a cura já está acontecendo. Quando ele diz vitória, a vitória se faz presente. Tire, portanto, os olhos do caos ou das trevas e olhe para Deus. Lembre-se, Ele não fala o problema, Deus fala a solução.
Ele tem uma palavra para você, e esta palavra produzirá em sua vida exatamente o que ela diz. Você crê? Se você crê, assim será, assim acontecerá. Coloque-se de pé nesta hora, em nome de Jesus.